Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a doutora Kelly Lenz, especialista em estética avançada e expert em prescrição de home care manipulados. E este é o canal onde você encontra tudo o que você precisa saber sobre estética avançada e personalizada. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que eu tenho sido muito questionada tanto por alunos quanto por pacientes, que é o lifting facial. Como conseguimos fazer um lifting apenas com fórmulas manipuladas? Precisamos de aparelhos ou não? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar como você consegue fazer efeito lifting no seu paciente apenas com fórmulas home care manipuladas. E o que é o nosso efeito lifting então? O lifting, quando a gente fala, nada mais é do que um efeito tensor. O que é isso? É diminuir esse derretimento facial que o tempo traz, principalmente para mulheres, mas para todo mundo uma hora chega. E muitas mulheres se incomodam quando começam a aparecer esses sinais do derretimento facial. Então a gente procura sempre tentar trazer essas estruturas para cima, fazer o nosso famoso efeito lifting ou efeito tensor. Então o efeito lifting é o efeito de fazer tensão e reestruturar a face, deixando ela com menos aspecto de derretido. Esse é o objetivo e isso é o que a gente consegue fazer com ativos. Aí vocês devem me perguntar, mas a gente vai precisar de aparelho? Não, a gente não precisa de aparelho nenhum. A gente consegue esse efeito só com o home care. Claro que quanto mais precoce começar esse tratamento, melhor vai ser o efeito e melhor vai ser a prevenção do envelhecimento. Mais tarde vão aparecer esses sinais. Quiçá nem apareçam. Se o tratamento começar precocemente e for continuado, ele vai ser efetivo por muito tempo. Então, pacientes que hoje têm acesso a essas tecnologias, principalmente esses ativos mais modernos, eles já têm como prevenir esses sinais do envelhecimento, coisa que algumas gerações passadas não tinha. A gente não tinha acesso, não se tinha ainda essa tecnologia, desses ativos com essa tecnologia. E não se sabia montar essas formulações estratégicas para essas mais diversas finalidades. Então agora que nós temos, a gente pode começar a tratar a pele desde muito cedo, fazendo esse efeito lifting tanto imediato quanto permanente. Então o efeito pode ser o efeito Cinderela, mas também pode ser um tratamento. Então agora a gente tem essa opção de lançar mão dessa tecnologia, desses ativos que fazem esse efeito lifting. Então, quanto mais cedo começar, melhor. Então, assim, para todos os pacientes de vocês, eu sempre digo, vocês têm que montar um home care e associar com cada protocolo, com cada tratamento que vocês forem fazer. Isso aí está consolidado já, não tem nem o que pensar. Não existe um tratamento que vocês vão fazer que não exija, para melhorar o resultado, para a manutenção do resultado, ser acompanhado por um home care. E o paciente precisa entender isso, para ele entender que o home care não é mais um extra, um bonuzinho, um a mais, é parte fundamental do tratamento. Então, o paciente precisa entender a importância do home care. Então, não adianta você fazer um peeling maravilhoso para rejuvenescimento, para retração tecidual e no pós-peeling o paciente não dá continuidade com essas fórmulas home care manipuladas, principalmente porque você fez um peeling com foco no lifting. Se o paciente não continuar com essas fórmulas no pós-peeling, não vai dar continuidade ao tratamento. Ou seja, pode até ser que o efeito seja bonito, seja lindo no início, pareça real, mas logo em seguida a pele não vai se sustentar, porque ela não está sendo acompanhada como deveria ser no pós-procedimento. Então hoje a gente vai ver como vocês podem montar fórmulas home care, tanto tópicas quanto via oral, para fazer o efeito lifting na pele do seu paciente. Começamos então com os benefícios que esse efeito lifting traz para o meu paciente. Então, os ativos que a gente vai estrategicamente montar hoje aqui, vocês vão ver que eles trazem melhora da textura da pele, redução de linhas finas, melhora da luminosidade, lifting facial, estimula a produção de colágeno, inibe a degradação da matriz extracelular. Então, são incontáveis os benefícios.
Então não fiquem se detendo só naquele efeito Cinderela imediato. Ah, é legal, é muito legal, é lindo. Ah, eu quero ter uma festa, eu quero nessa festa, quero fazer uma maquiagem, quero fazer um efeito lifting legal. Pode fazer uma fórmula com efeito Cinderela? Pode. E funciona? Funciona super. Mas também pode associar esses ativos com ação imediata a outros ativos que são tratamento. Então você vai ao mesmo tempo fazer efeito Cinderela imediato e já vai estar tratando essa pele ao longo do tempo, a longo prazo. Primeiro ativo deles, que é um ativo bem tradicional, muita gente já usa, mas não sabe associar, que é o DMAI. O DMAI, a concentração dele é em torno de 10% que é usado e ele é um ativo tensor. Então ele tem ação imediata e também tem ação a longo prazo. Então ele faz com que a pele tenha esse efeito lifting, tanto imediato quanto tardio. Então quanto mais tempo usar, quanto mais consequente for o tratamento, quanto mais tempo de tratamento, vai melhorando o efeito com o passar do tempo. Conforme mais tempo vai usando, melhor vai ficando o resultado. A ação desse ativo, então, do DMAI é melhorar o tônus muscular. O que é isso? Ele vai dar firmeza para a pele através da ativação do tônus muscular. Então, ele ajuda a firmar essa musculatura de sustentação da face. Então, o mecanismo de ação do DMAI é esse. Ele é um ativo super versátil. Normalmente, ele não tem incompatibilidade com outros ativos. Então, a concentração dele é de 5 a 10%. Eu gosto de usar 10%. Mas, de qualquer forma, né, um certo cuidado na hora de associar ativos que grandes concentrações na mesma fórmula muitas vezes não são compatíveis. Então, eu não posso usar, por exemplo, 4 ativos a 10%. Eu vou ter 40% de ativo. Então, isso é uma concentração muito alta de ativos para uma fórmula de dermocosméticos. Então, pode quebrar, estragar essa fórmula. Então, a gente dá preferência para associar ativos que usem menor concentração, junto com um ativo que usa maior concentração, como o DMAI, por exemplo. Tá? Então, o foco dele é o tônus muscular. Ele auxilia o tônus muscular para fazer esse levantamento, esse repuxamento que é o efeito lift. Primeiro ativo. Segundo ativo que eu acho fantástico, eu acho maravilhoso, eu gosto de associar ele com o DMAI em muitas das fórmulas que eu uso nos meus pacientes, principalmente naquele pós-procedimento tardio. O paciente que fez um procedimento de retração, um peeling ou um bioestimulador de colágeno e a gente espera os 30 dias e entra então com essa formulação home care para uso contínuo. Daí a gente tem que dizer para o paciente, né? Enquanto estiver se alimentando de garfo, tem que usar aquela fórmula home care, que aquilo ali é vida para a pele. Além de tratar, vai prevenir futuros sinais de envelhecimento. E esse ativo, então, é o Tencine. Esse ativo é derivado das proteínas da semente do trigo. Então, ele vai formar um filme coeso sobre a pele, fazendo, então, esse repuxamento. Então, o Tencine é um dos ativos que tem um efeito Cinderela imediato fantástico. Tanto é que muitos maquiadores renomados de sucesso aí, que eles têm aquele segredo mágico que ninguém entende o que é, como é que a maquiagem dá um up, dura não sei quanto tempo, então às vezes não é só a maquiagem, o jogo de luz e sombra que faz o efeito lifting. Muitas vezes tem ativos que o profissional usa embaixo da maquiagem na hora que vai preparar a pele antes da base para fazer essa retração. Então, claro, eles duram de cerca de 8 a 10 horas por aí, que é o tempo que vai durar a maquiagem, o tempo da festa, alguma coisa assim. Então, muitas vezes não é só a maquiagem que está fazendo o efeito lifting, promovendo um efeito lifting fake. Muitas vezes a gente tem fórmula por trás. E esse é um dos segredos que muitos maquiadores profissionais muito renomados usam, que é usar então uma fórmula tensora antes de fazer a maquiagem. Viram só como vocês aprendem coisa diferente aqui comigo? E esse ativo, um dos grandes que faz essa ação, é o Tencine, então. O Tencine ele vai ter ação imediata para fazer o efeito Cinderela e ele também vai ter ação a longo prazo, que é o efeito de tratamento.
que vai auxiliar então a pele a não perder a elasticidade, a ficar no lugar e manter essa coesão, porque ele faz esse filme e mantém então a coesão das estruturas da pele. Com esse filme, ele consegue imediatamente disfarçar as linhas finas de expressão, principalmente essas linhas de pé de galinha, porque vai esticar o tecido, ou aquelas rugas que ficam aqui no sorriso, que a gente chama de rugas de acordeon, também por quê? Porque vai esticar. Então o fato de fazer esse efeito lifting vai esticar essa pele e essas ruguinhas não vão então ser perceptíveis. Por isso que a gente chama de efeito Cinderela. Porque na hora ele mostra esse efeito tensor, mas também tem o efeito tratamento, que é a longo prazo com o uso contínuo. Mais um ativo então que vocês podem usar nas fórmulas home care dos seus pacientes para promover o nosso tão desejado efeito lift. E o nome desse ativo é Raffermine. É um ativo derivado da soja e também é um ativo que tem dupla função. Ele tem ação tensora imediata e tem ação tensora de tratamento. Então ele vai agir a longo prazo. Ele ajuda a diminuir a flacidez da pele, ajuda a diminuir as linhas de expressão, promovendo então assim um efeito de rejuvenescimento cutâneo. E tem alguns estudos que mostram que o Raffermine é capaz de penetrar até a derme, estimular a formação de colágeno pelos fibroblastos e auxiliar na organização dessas fibras. Então não basta estimular a produção de colágeno, precisa também ajudar a organizar as fibras que são formadas, para que elas fiquem naquele sentido de um colágeno de boa qualidade. Então o Raffermine tem esse poder. Então já pensou associar Demay, Tencine e Raffermine? A fórmula está fantástica, fantástica. A concentração do Raffermine, 2 a 5%. Ele não é um ativo muito barato, então pode ser que a fórmula não fique muito barata. Então é uma fórmula que pede um pouquinho mais de investimento. Mas o efeito compensa muito. E não é só facial. Dá para usar também toda essa região de pescoço e região de colo. Então muitas mulheres se queixam que ficam com as marcas de dormir entre os seios, que fica aquele quebradinho craquelado. Também pode ser usada no colo e também no pescoço, para evitar aquelas ruguinhas em forma de colar. Então, claro que aqui no pescoço a gente tem situações que está tão flácido que a gente não vai conseguir um lift muito grande. Então, qual é o ideal? O ideal, o perfeito, seria a prevenção. Tratar o pescoço sempre que trata o rosto. Muitos profissionais e muitos pacientes não se ligam, não se dão conta da importância de tratar junto com o rosto o pescoço e o colo. Ou vocês nunca viram que aquela velha frase, o pescoço denuncia, a mão denuncia. Por quê? Porque muitas vezes não se dá a devida atenção a essas outras estruturas que complementam a beleza e os tratamentos que a gente faz na face. Então, colo e pescoço também merecem atenção. Principalmente quando a gente fala de lifting, porque depois fica aquele rosto esticado, com a pele bonita, lisinha e o pescoço todo flácido. Então a gente consegue prevenir e tratar com essas fórmulas. Quanto antes começar, melhor. Isso a gente sempre precisa deixar claro para o nosso paciente. Principalmente agora nesses tempos que os pacientes estão procurando essa ajuda mais cedo, mais precocemente. Os pacientes não querem deixar a peteca cair para poder levantar depois. Eles querem essa prevenção. Então a gente consegue proporcionar isso para o nosso paciente sem aparelho nenhum, somente com fórmulas home care. Então aqui eu já dei 3 ativos estratégicos para vocês, maravilhosos, que são assim, fantásticos para fazer lifting, que é o Demay, o Tencine e o Raffermine. Com esses 3 ativos, vocês conseguem, assim, resultados inigualáveis. Além disso, além de estimular a produção de colágeno e estimular a organização dessas fibras, o Raffermine tem uma segunda função ainda, que ele inibe a degradação da matriz extracelular. Então, ele ajuda a fabricar colágeno, organizar e ajuda a diminuir a destruição. Então ele é um 3 em 1, ele é um ativo completíssimo. Então
Então é um ativo que não pode faltar nas fórmulas de vocês quando forem com o foco de lifting, efeito tensor, tanto na prevenção quanto no tratamento. Então com esses 3 ativos, vocês fazem combinações fantásticas. Vocês podem associar esses ativos a um ácido hialurônico, por exemplo, para hidratar. Vocês podem combinar esses ativos com ecodermine, com fencebiome, que é um ativo que vai ajudar a regular a microbiota da pele. Vocês podem associar com fatores de crescimento, que vão ajudar na regeneração tecidual. Então vocês podem associar não só esses 3 juntos, mas com outros ativos que tenham outros benefícios. A gente falou desses 3 aqui hoje porque o nosso foco nesse vídeo é promover efeito lifting, efeito tensor. Então a gente vai focar nos ativos que fazem efeito tensor. E esses 3 são os principais. A gente tem outros ativos que vão fazer uma sinergia, que vão ajudar esses ativos. Nós temos, por exemplo, o matrixil, que é um ativo que vai ajudar também a diminuir essa degradação da matriz extracelular, vai ajudar no efeito tensor. O matrixil nós temos 4 opções dele. Então ele vem de 4 fórmulas. Ele vem o matrixil 3000, matrixil synth, matrixil morphomix e mais. Então a gente pode associar esse ativo, uma dessas formas ou as 4 formas que ele vem, nesses ativos então de efeito lifting. Ele vai ajudar a melhorar e vai trabalhar em sinergia com esses ativos para fazer esse efeito lifting então. Então aqui já são 4 ativos que eu tô dando para vocês, ó, de presente. E assim, ó, essa fórmula tá top. Matrixil, Rafamine, Tencine e Demai. São 4 ativos fantásticos quando a gente fala de envelhecimento, de flacidez cutânea. Eles ajudam muito a melhorar essa flacidez cutânea. Esse efeito de linhas de expressão que vão se formando conforme o tempo vem passando, vai vindo o envelhecimento. Esses ativos eles vão fazer o efeito Cinderela. Quando o paciente usa todos os dias, ele vai fazer um efeito de tratamento. Então ele vai ter um benefício a longo prazo com o uso desses ativos, que são maravilhosos para fazer o efeito tensor então. Mas também nós temos como fazer essa fórmula ser potencializada. Então a gente pode montar uma estratégia maior para potencializar essa fórmula que foi feita para passar. Essa fórmula é tópica. Ela pode ser um sérum ou um creme. Como o Demai é em alta concentração, Tencine e Rafamine também vai acabar fechando em quase 20% aí, o ideal não é colocar em sérum, o ideal é deixar em creme mesmo. Mas, dependendo da situação, pode ser em sérum. Então, a gente pode potencializar a ação desse creme com o quê? Com aparelhos? Não, com ativos via oral. Então, tem como eu fazer o meu paciente tomar um efeito lifting? Sim, são ativos que vão fazer um efeito lifting de dentro para fora. Então, isso a gente precisa deixar claro para o nosso paciente. Diferentemente da fórmula tópica, que tem um efeito Cinderela imediato, o via oral não tem esse efeito imediato. Então, ele é um tratamento que vai potencializar a ação das fórmulas home care tópicas. Então, isso a gente precisa alinhar com o paciente essa expectativa, que a gente não está promovendo um efeito lifting imediato, a gente está promovendo um efeito a longo prazo. Então, quanto mais tempo o paciente usar, melhor vai ser o resultado a longo prazo. E essas fórmulas que a gente está vendo aqui nesse vídeo de hoje, são fórmulas que podem ser usadas continuamente. Então, não precisa usar um tempo e parar, pode usar para sempre. Ah, mas o meu paciente já tem o sérum diurno, o sérum noturno que ele usa. Pode associar? Pode usar essa formulação tensora antes e depois aplicar por cima o sérum diurno, o protetor solar, não tem problema nenhum, não vai interferir com nada. Ao contrário, vai fazer um efeito melhor ainda, porque além dos ativos que tem na fórmula home care de efeito lift, vai ter os outros ativos que são tratamento para uma determinada disfunção estética do paciente. Então vai somar.
As atividades, as ações vão ser somadas e isso traz benefício para o paciente. A mesma coisa com a fórmula noturna. Mas ele está usando um ácido à noite. Não tem problema nenhum. Usa o ácido à noite, higieniza a face, aplica o ácido. Pela manhã, quando acordar, higieniza a face, remove o ácido, aplica o tratamento normal do paciente, aplica a fórmula tensora e aplica o protetor solar. Então, não vai interferir em nada. O paciente continua com o tratamento que ele está, só que vai passar a acrescentar, então, uma fórmula tensora. E agora, então, vamos para os ativos via oral, que vão fazer esse efeito lifting, que vão promover essa melhora da elasticidade cutânea de dentro para fora. E o primeiro deles é o colágeno Verisol. Muita gente já me questionou, porque eu já fiz vários vídeos dizendo que colágeno não se toma, porque é uma proteína muito grande e ele é quebrada quando ele entra no nosso corpo. Mas o Verisol, ele só vem com o nome de colágeno, porque na verdade ele vem, a fórmula dele são peptídeos muito pequenininhos de proteínas que lá dentro do nosso corpo elas vão se juntar e vão então formar colágeno. Então o Verisol, ele não é colágeno que você toma, ele não é a molécula inteira. Eles são peptídeos já bem quebradinhos, já completamente quebrados para o corpo poder absorver e aí então o nosso corpo vai promover essa montagem da fibra de colágeno. Então o que a gente está dando para o nosso corpo é a matéria-prima para ele produzir colágeno. Então são peptídeos de colágeno. E tem vários estudos que mostram os benefícios da suplementação de Verisol ao longo do tempo. Então melhora muito a aparência da pele, só que não temos com isso efeito Cinderela. Então a gente precisa deixar claro para o nosso paciente que com fórmulas via oral, a gente precisa de no mínimo 3 meses para começar a ver um resultado. Então por isso que a gente tem que juntar essas duas estratégias. Mas eu quero fazer um tratamento no meu paciente, eu não quero entregar um resultado imediato. Ótimo, essas fórmulas via oral vão fazer isso. Mas ao mesmo tempo, o paciente quer ver resultado. E a gente quer entregar o resultado. Então a gente associa as nossas fórmulas tópicas para fazer o efeito lifting, como a gente falou com os ativos como Demai, Tencine, Rafamine, Matrixil. E esses ativos então vão entregar um resultado mais rápido, que é o efeito Cinderela, que vai acontecer todos os dias enquanto o paciente usar a fórmula e também vai ter o efeito a longo prazo desses ativos. Ok? Então, associando, a gente tem a combinação estratégica perfeita dos ativos via oral e dos ativos top, tá? O Verisol tem um segredo aqui, que tem muitos profissionais que desconhecem, mas a dose mínima necessária diária dele é 2,5 gramas, então 2,5 gramas. O que significa isso? É quase um scoopzinho de whey. Então, por isso que não tem como tomar o Verisol em cápsulas. Então, aquelas fórmulas que vocês compram em farmácia comercial industrializada, que vem tomar uma cápsula ao dia colágeno, aquilo ali não funciona. Não funciona porque colágeno inteiro a gente não toma, porque a proteína é degradada. E segundo, porque se forem peptídeos, não vão caber em uma cápsula só. Então, por isso que o Verisol vem em pó. Pode ser que consiga fazer em sachê com a dose certinha diária, pode vir no pozinho a granel, para você medir com um scoopzinho, então, tranquilamente. O segredo é que tem que manter essa dose de 2,5 gramas por dia, senão ele não vai ter efeito. Menos que isso, não adianta querer popar, eu vou usar 1,5 gramas para popar. Não adianta, não tem efeito. A dose que os estudos comprovam é 2,5 gramas, tá? Então tem que manter essa dosagem. E quando que dá para começar a usar, quando que dá para começar a tomar o Verisol? A partir dos 25 anos, quando a gente já começa a degradação de colágeno. Então, a partir de quando começa o processo de degradação, já pode começar a suplementação. O que isso vai fazer? Isso vai fazer a prevenção. Então, essa é a nova estética, é a estética integrativa. Essa é a estética do futuro. Não precisa mais esperar acontecer o envelhecimento para tentar reverter. Não, agora a gente previne.
Então a gente faz esse tratamento preventivo para não deixar a peteca cair, como eu digo, tá? Então o colágeno Verisol, a gente chama de colágeno, mas são peptídeos de colágeno, é uso contínuo para sempre, é proteína, não faz mal para qualquer tipo de pessoa, a partir dos 25 anos já pode usar. Como ele é mandado manipular, eu sempre oriento vocês, mandem manipular para não vir com conservante, com corante, com sei lá o que, porque ele é um pó sem sabor, sem cor, sem sabor, sem nada. Então misture no que você quiser, na água, no suco, no água saborizada e toma aquela dose diária, tá? Então normalmente a gente orienta a dar preferência para tomar em jejum, porque como é proteína, vai ser a última que o corpo vai absorver, então longe das refeições, uma vez por dia, 2,5 gramas. Ai, mas eu quero associar com outros ativos. Pode associar na mesma fórmula? Pode. Pode associar com o pó no Verisol? Pode. Eu gosto de fazer separado. O Verisol uma fórmula e os outros ativos em cápsula. Mas se você quiser fazer tudo junto, pode fazer tudo junto. É mais uma vantagem que você tem de personalização de fórmulas com a manipulação. Pode montar a forma farmacêutica que mais vai se adequar ao seu objetivo, ao seu paciente, ao quanto que ele está disposto. Tem paciente que não engole cápsula, tem paciente que não gosta da sensação. Então, a gente tem essa opção do pó. Um outro ativo que a gente pode, então, usar via oral, que é maravilhoso, é o X-Nutriment. Ele é um tipo de silício orgânico estabilizado. Então ele não é o silício comum, não é o silício normal. Ele é um silício que tem uma tecnologia por trás, que é uma molécula estabilizada. Por isso que a gente pode usar uma dose menor dele, porque ele não vai ser tão degradado quanto a gente teria essa degradação se usasse um silício comum. Então esse silício, ele é estabilizado, ele é uma patente, então é um produto importado, ele tem uma ação bem mais proeminente do que se eu usasse um silício comum. Então, se o paciente pode investir um pouquinho a mais, a gente, ao invés de usar o silício comum, vai usar então o X-Nutriment. A dose dele varia de 100 até 500 miligramas. Mas como ele é uma fórmula que vai ficar com um investimento um pouquinho mais alto, aí a gente vai associar alguns ativos, a gente pode diminuir um pouco a concentração, tá? Não é o Verisol. Agora a gente está falando dos ativos em cápsula. O Verisol não pode, é 2,5 gramas. Mas o X-Nutriment a gente vai associar com outros ativos, então a gente pode diminuir a concentração. 150, 250 miligramas, tá bom associar. Então o que esse X-Nutriment vai fazer? Como ele é um silício estabilizado, ele funciona como se fosse o cimento na construção do muro de tijolinhos da pele. Então ele vai ajudar em toda a estruturação da pele. Vai diminuir a flacidez, vai melhorar a firmeza, vai melhorar a densidade. Então ele vai ajudar muito a não deixar essa pele mostrar os sinais do tempo e ao mesmo tempo vai prevenir que novas rugas, que linhas de expressão apareçam, que a flacidez comece, porque ele é um tratamento de médio e longo prazo. Então, com o X-Nutriment, a gente já vê o efeito em 90 dias. Mas quanto mais tempo usar, melhor vai ser o efeito. Então, também pode ser o uso contínuo, tá? Então, a dose dele, 150, 250, até 500 miligramas por dia, tá bom. Pode fracionar a dose, se quiser fazer 2 vezes de 250. 250 de manhã, 250 à noite. Pode? Pode, não tem problema. 500 miligramas pode? Pode. Não é exagero, é uma dose que os estudos mostram que é uma dose boa, tá? Então pode usar ele nessa dosezinha. E o fato do X-Nutriment ser uma molécula estabilizada, isso facilita a biodisponibilidade dele. Então, ou seja, o quanto que vai chegar na corrente circulatória a partir do momento que eu ingeri esse produto, essa cápsula. Então, se fosse o silício comum, que não é estabilizado, ele tem uma menor biodisponibilidade. Já o X-Nutriment, como ele tem essa molécula estabilizada, ele vai proporcionar uma maior biodisponibilidade. O que é isso? É o quanto eu vou ter desse produto disponível na corrente circulatória para realmente, então, fazer a ação
que é ir até as células e ajudar na construção do murinho de tijolos que é a nossa pele. Então, por isso que a gente fala que ele age em sinergia com o verisol, porque o verisol são os peptídeos, que é como se fossem os tijolinhos da parede, e o X-Nutriment é o silício, como se fosse o cimento, que vai entre os tijolinhos para fazer então essa construção desse muro. Quanto mais denso, quanto maior, quanto mais alto esse muro, quanto mais grosso, mais espesso, melhor vai ser. Então, o que é a nossa pele? É a pele do nosso paciente. Então, ele tem um efeito sinérgico junto com o verisol. Então, associar o X-Nutriment com o verisol é uma associação que eu chamo de estratégica. Isso é estratégia. É a gente pensar com raciocínio clínico e conseguir juntar ativos que trabalham em sinergia para a gente conseguir entregar um resultado cada vez melhor para o nosso paciente. Então, duplinha perfeita. Agora vai mais um para vocês. Astaxantina é um dos padrões ouro quando se fala em antioxidante. Então, de todos os antioxidantes que tem, para mim a astaxantina é um dos melhores. Então, por que a gente precisa de um antioxidante? Porque no nosso corpo, a todo momento, estão acontecendo essas reações bioquímicas que geram espécies reativas de oxigênio. E essas espécies reativas de oxigênio, elas fazem o envelhecimento da nossa pele. Então, quanto mais estresse oxidativo, quanto mais resíduos dessas reações forem sendo gerados, mais a minha pele vai envelhecendo. Essa é uma das razões que o estresse mostra um envelhecimento na pele, porque gera muita espécie reativa de oxigênio. E isso faz o derretimento facial. Então, por isso que a gente precisa sempre associar um antioxidante. E aqui a astaxantina entra também de forma estratégica. Dose da astaxantina, até 10 miligramas, tá bom. 4, 5, 10 miligramas, tá bom. Então, ela é um poderoso antioxidante. Então, ela vai atuar na prevenção do envelhecimento da pele, porque vai trabalhar no combate a esses radicais livres, que é o que vão fazer esse estresse oxidativo e vão fazer a minha pele ter um envelhecimento e muitas vezes um envelhecimento precoce. Então, pacientes que têm altos níveis de cortisol, que têm muitos picos de estresse, eles desenvolvem um envelhecimento precoce. Por quê? Porque gera muita espécie reativa de oxigênio. Então, a astaxantina, nesse sentido, ela vem só colaborar com tudo que a gente estava falando até agora, que é o efeito lifting. Então, quanto menos espécies reativas de oxigênio, menos flacidez e mais lifting eu vou ter. Então, vocês podem associar verisol, X-Nutriment, astaxantina. Combinação maravilhosa, tá? Então, ele vai trabalhar em todas essas reações bioquímicas que geram essas espécies reativas de oxigênio. E ele também, a astaxantina também é um ativo chamado de fotoprotetor oral. Por quê? Não é que substitui o protetor solar tópico, mas como ele tem essa ação antioxidante, ele diminui muito a oxidação quando a radiação solar bate na pele. A radiação bate e causa envelhecimento precoce porque gera muita espécie reativa de oxigênio. E a astaxantina ajuda a combater essa geração dessas espécies reativas de oxigênio. Então, por isso que é chamado de fotoprotetor oral. Então, sempre vai ser bem-vindo para todos os tipos de pele, para todas as idades, homens e mulheres, principalmente pessoas que têm esses picos de cortisol, picos de estresse, ou principalmente pacientes que moram em regiões onde tem maior incidência de radiação solar, naquelas regiões próximos ao Equador ou então regiões litorâneas, que as pessoas se expõem mais a essa radiação solar. E isso vai gerar um envelhecimento precoce, vai gerar flacidez e não vai nos ajudar no nosso lifting, que é o que a gente está tentando montar aqui, a nossa estratégia contra a flacidez para o nosso efeito lifting, tá? Então a astaxantina vai ser bem-vinda como um excelente antioxidante, ajudando a prevenir essa degradação do colágeno. E não adianta também a gente estimular a produção do colágeno e tem sempre algum agente quebrando aquele colágeno. Então a gente precisa aumentar a produção e também inibir a degradação do colágeno.
E agora nós temos mais um ativo que também é muito bom, que também vai trabalhar em sinergia, pois tem um outro mecanismo de ação, que é a coenzima Q10. A coenzima Q10 ela vai agir a nível mitocondrial, ou seja, ela vai ser como uma fonte de energia para a célula. Ela é um booster para a mitocôndria. Então a mitocôndria é a usina, né, da célula, é onde todas as energias para trabalhar são geradas e muitas vezes falta combustível. E muitas vezes a gente está com deficiência desse combustível para a nossa mitocôndria. E aqui a gente tem então a coenzima Q10 que vai fazer esse booster energético para a célula trabalhar. Então, ó, acompanhem comigo. A gente está dando para nossa pele o silício, que é o X-Nutriment, que é o cimentinho do tijolinho. A gente está dando os tijolinhos, que é o Verisol. Então, a gente está dando, né, todos os subsídios que precisa. Está dando um antioxidante para não deixar gerar essas espécies reativas de oxigênio. Tudo isso eu estou dando para minha célula. Mas, se a minha célula não tiver energia para fabricar essas fibras, o que ela vai fazer? Ela não vai fabricar. Então, aqui entra a coenzima Q10. A coenzima Q10 vai ser um booster, vai ser assim, ó, um pool de energia para a minha célula trabalhar. Então, muitas vezes a célula tem a matéria-prima que ela precisa, mas não tem energia para isso. As células já estão envelhecidas, os fibroblastos já estão envelhecidos. Então, eles precisam de um empurrão para trabalhar melhor. E a coenzima Q10 vai ser esse empurrão que a gente quer que a nossa célula tenha. Doses. As doses variam de 10 a 100 miligramas. Então, 30, 40, 50 miligramas dia, tá bom. Pode fracionar, 10 miligramas de manhã, 10 miligramas de noite? Pode. Pode usar uma dose só? Pode. Uma vez por dia, 20 miligramas, 40 miligramas, não tem problema. Quanto mais ativos associados, menor a gente consegue deixar a dose. Quanto menos ativos, aí a gente pode deixar uma dose maior. E como que vocês vão então agora vender para o paciente de vocês essas fórmulas? Pensem, vocês já aprenderam como montar um home care top para fazer um efeito lifting, tanto imediato quanto a longo prazo, como um tratamento. E como é que você vai fazer o paciente ter adesão a esse tratamento? Ter adesão a essas fórmulas? Então agora a gente vai ver como que vocês vão vender essas fórmulas para o paciente de vocês. Sempre pensando em colocar dentro do protocolo de tratamento. Então o paciente não vai chegar para fazer uma consulta, sentar e dizer: "Oh, eu vim aqui porque eu quero uma fórmula home care para fazer efeito lifting". Não, o paciente vai te procurar porque ele quer fazer um tratamento para alguma coisa. Normalmente tem um procedimento junto. Então esse procedimento, a gente não isola ele. Façam sempre procedimentos em protocolos. Então, protocolo para rejuvenescimento, protocolo para flacidez, protocolo para mancha, protocolo para isso. Então, sempre colocar junto com o protocolo. Não deixem nunca um procedimento isolado que vocês não vão conseguir fazer o paciente ter adesão ao home care. Que ele só vai ter essa adesão ao home care quando o paciente for indo e voltando, indo e voltando. Então ele vai ter que vir a cada 30 ou 60 dias na clínica para você fazer a segunda sessão ou a terceira sessão, e com isso vai ser a manutenção, o ajuste desse home care, tá? Então sempre colocar junto dentro de um protocolo, nunca deixar isolado, porque senão o paciente realmente não vai aderir. Ou então você vai dar a fórmula, ele vai pegar aquela mesma fórmula e vai mandar manipular a mesma fórmula sempre. E muitas vezes a gente tem que ajustar essa composição desse home care. Então a gente precisa que seja dentro de um protocolo. O que vocês vão argumentar para o paciente de vocês? Primeiro, que o tratamento em consultório ele não se sustenta sozinho lá fora. Então se a gente consegue um resultado maravilhoso dentro do consultório, o home care é a extensão do tratamento. Ou seja, sem aquele home care, eu não vou ter o resultado desejado. O paciente precisa entender que aquilo ali, que a falta do home care pode comprometer o resultado do tratamento. Então, por isso, a importância do home care. O paciente tem que ser ensinado a ver a importância dessas fórmulas como extensão do tratamento que ele está fazendo no consultório.
Então não adianta fazer no consultório e não ter esse acompanhamento em casa, esse home care. Então tem que dizer, tem que meter a mão no bolso e dizer, olha, teu investimento vai por água abaixo. Se tu não tiver esse acompanhamento home care, a gente não vai ter o resultado desejado, o resultado esperado. Então isso vai prejudicar o nosso resultado, para o paciente entender que ele precisa, tá? Outra coisa, muito importante, quando vocês forem vender fórmulas via oral, sempre tem que já ensinar para o paciente que não tem efeito imediato. Diferente das fórmulas top, dos ativos via oral, eles não têm ação imediata. Então, sempre prescreva para no mínimo 90 dias. Então, a partir de 90 dias que a gente vai começar a ver o resultado. E isso é muito importante. O paciente tem que ter consciência, tem que alinhar a expectativa e dizer que aquilo ali é diferente da fórmula tópica, que é uma fórmula que vai ser a longo prazo. Então, o paciente tem que entender que não tem efeito Cinderela com ativos de via oral, tá? Então, precisamos educar os nossos pacientes. Senão, se o paciente não for educado, ele não vai ver valor no que você está mostrando. E o que você está vendendo não é algo a mais para ter lucro. Não é por isso. Você está vendendo porque você sabe o quanto que vai melhorar o resultado se for associado àquelas fórmulas. Então, não é simplesmente para obtenção de lucro. Isso seria muito antiético. Não é. É justo o que você está fazendo, porque você vai entregar um resultado melhor, porque você tem conhecimento para isso. Então, é justo você cobrar por isso. Então, você pode já dar essas fórmulas para o paciente no consultório. O paciente chegou no consultório, já dá as fórmulas, você manda manipular e dá para o paciente. E o valor está embutido no tratamento. Outra coisa muito importante, o acompanhamento. Ah, mas o paciente fez o protocolo e terminou. Eram 3 sessões. Terminou, acabou as sessões. Ah, e daí o paciente vai embora e não volta mais. Então, você tem que oferecer um acompanhamento personalizado. Ah, mas o paciente veio porque ele queria fazer botox e lábio. Os dois precisam de manutenção. O paciente não vai sumir para o resto da vida. Não é uma cirurgia plástica. O preenchimento labial precisa de manutenção, o botox precisa de manutenção. Então, você vai fazer para o paciente, veio, fez os procedimentos ok, daqui 6 meses eu vou te chamar para a gente fazer o ajuste desse home care que tu está tomando, que tu está passando, para ver como é que está a tua pele. Por mais que seja um gloss. O paciente veio fazer o preenchimento labial e daí você vendeu um gloss hidratante para fazer a manutenção daquele preenchedor ali no lábio, mesmo que seja um gloss preenchedor. Você vai chamar o paciente e vai fazer aquele ajuste e automaticamente já vai entrar um outro protocolo de home care. Então, você sempre vai estar ajudando o paciente, porque vai estar melhorando cada vez mais a pele dele e sempre vai ter o paciente fidelizado no seu consultório. Entenderam como que a gente consegue fidelizar o paciente, entregar resultado e faturar com isso? Então, o tema de hoje, o foco foi o lifting facial. Mas com todas as disfunções estéticas, vocês conseguem trabalhar com fórmula home care. E a gente só vai entregar benefício para o nosso paciente. Perceberam que a gente não precisa de aparelho para entregar o efeito lifting para o nosso paciente? A gente consegue isso com fórmulas home care. Então, a gente consegue só com fórmulas home care, só prescrevendo fórmulas via oral e fórmulas de via tópica. E a gente consegue entregar um lifting para o nosso paciente. E agora, para você que chegou até o final desse vídeo aqui comigo, comenta aqui embaixo para mim o que você achou dessa aula, se já conhecia esses ativos, se não conhecia, se já usa, se não usa. E se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. E fica aqui no canal, acompanha, que sempre está vindo conteúdo muito bom por aí. E se você tem sugestão de um outro tema de vídeo, deixa aí nos comentários também, que a gente vai preparar com carinho para você. Até o próximo vídeo.